Pronto. Eu estava falando que, como um diagnóstico diferencial para o transtorno afetivo bipolar, que é o tema da aula, o transtorno dissociativo de identidade, no qual a pessoa assume a identidade, uma personalidade diferente da sua em alguns momentos da vida, certo? E que isso chegava às vezes de a pessoa achar que tinha uma possessão, que tinha tido alguma entidade que tinha assumido o controle daquela pessoa, certo? Muitas das vezes no diagnóstico a gente vê isso mesmo, mas, mas relembrando, como eu disse na outra live, se for uma coisa que seja aceita por alguma sociedade, alguma religião, que não é um transtorno, que não é um diagnóstico, assim como todos os outros transtornos, né? Que se eles forem aceitos por alguma, se for normal de alguma sociedade ou religião, não vai ser transtorno. Só que é, o transtorno dissociativo de identidade, uma das características que mais chama atenção para aquele transtorno é a amnésia. Então, existe até um transtorno diferente chamado amnésia dissociativa, em que a pessoa tem partes da vida que elas são apagadas da mente, certo? Principalmente experiências traumáticas. Mas nesse caso é diferente. A pessoa, enquanto tiver naquela outra identidade, quando você voltar daquela outra personalidade, você não vai lembrar daquilo. Então, o que chama muita atenção é aquele paciente que chega dizendo, doutor, de repente eu me vi na praia. Eu estava dentro de casa, de repente, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu estava sentado numa cadeira de praia. Então, como é que a pessoa chegou naquele local? A pessoa não lembra. Então, muito provavelmente a pessoa assumiu a outra personalidade, foi até lá, chegou naquele local e aí voltou para a personalidade antiga. Então, a pessoa vê compras em casa e não lembra de quando comprou, como é que trouxe aquilo ali para casa, não lembra nem de ter ido para o shopping. Falando de outra música lá, até que não é disso, mas tem uma musicazinha que o pessoal diz que, do nada eu apareço na balada. Então, seria mais ou menos isso. Então, a pessoa assume uma personalidade diferente, e aí, quando cai em si, já está no outro local. Porque todo aquele episódio em que a pessoa estava na personalidade diferente foi apagado da memória. A pessoa não consegue fixar na memória. E aí, durante esse período, a pessoa tem comportamentos, tem atitudes, fala de uma forma diferente, certo? Muitas das vezes até uma personalidade bem pontuada, bem estruturada. Tem gente que, por exemplo, tem algum trauma, um parente morre, então alguém começa a assumir a personalidade daquele parente morto, entendeu? Então a pessoa fala como aquele outro, age como aquele outro. Isso sendo um transtorno dissociativo de identidade, que no caso não era o que seria ancorado em alguma religião, alguma sociedade, né? Mas aí o ponto que faz esse diagnóstico é exatamente a alteração de memória. A pessoa não conseguir lembrar quando estava naquele outro episódio. Isso tira também, faz o diagnóstico diferencial para o charlatanismo. Tem muita gente que se apoia nesse transtorno dissociativo de identidade para dizer que é fazer show, né? Mas a alteração de memória é o que faz o diagnóstico diferencial, certo? A pessoa não lembra realmente daquela época que estava no outro episódio. Também da mesma forma que os outros transtornos não podem ser explicados por alguma outra substância que tenha utilizado ou então por alguma medicação. É muito comum, por exemplo, a pessoa ter um estado de libação alcoólica, então a pessoa beber demais e aí fazer o que não deve, e por conta do álcool, a pessoa acaba não lembrando no dia seguinte das coisas que fez. Então, é um exemplo, mas nesse caso não seria transtorno dissociativo de identidade, porque nesse caso foi causado por uma substância, no caso o álcool. Mas
é como se fosse bem parecido com o que acontece realmente sem o uso das substâncias nas pessoas que têm transtorno dissociativo de identidade. Aquela pessoa que faz o que não deve, faz uma coisa diferente e acaba depois sem lembrar de nada do que aconteceu. É isso como diagnóstico diferencial para o transtorno afetivo bipolar. Como eu expliquei no início, fica bem diferente. A pessoa tem que ter uma semana inteira que está em mania, depois volta à normalidade, volta à eutimia, depois de alguns meses tem 14, 15 dias, um mês que está em episódio depressivo. Então, é realmente bem diferente do que a gente acha que é o transtorno afetivo bipolar, né? E também quando faz ponto de aplicação, né? Pode até também fazer muita confusão. Uhum. Cortou um pouquinho o áudio. Faz uma confusão com o quê? Com a questão da alucinação, né? Com a questão do quê? Cortou Da bem na hora. Sim, é um tanto diferente. A alucinação, até pode ter no transtorno afetivo bipolar, porque a alucinação, na verdade, ela é um sintoma, né? Ela não é uma síndrome, como a gente estava falando, que aí causa como o transtorno afetivo bipolar. Mas a alucinação, ela é uma alteração senso-perceptiva. Então, da mesma forma que a gente vê as coisas, que a gente escuta as coisas normalmente, a alucinação seria a gente ver, escutar, sentir alguma coisa que não está lá. Que a pessoa sente, vê, escuta, como fora da cabeça da gente. Não é um pensamento. Mas a pessoa vê algo que as outras pessoas não veem, escutam algo que as outras pessoas não escutam. Normalmente, isso está relacionado com os transtornos psicóticos. A gente liga muito à esquizofrenia. Mas como é um sintoma, alucinação e delírio já um transtorno do pensamento, ele pode ter até no transtorno afetivo bipolar também. Pode ter até só no episódio depressivo, certo? Mas aí, normalmente, relacionado com o humor daquilo dali. Então, a pessoa que tiver na fase maníaca do transtorno afetivo bipolar, a pessoa pode ter uma alucinação, por exemplo, de Deus falando com ela, dizendo que ela tem uma grande missão para realizar para a humanidade, que ela tem que pregar, que ela tem que curar. Da mesma forma, o episódio depressivo. A alucinação, normalmente, ela é ancorada no humor que aquele paciente está vivenciando. Então, a pessoa vai ter uma alucinação ruim. Vai ser alguém que fica dizendo para ela direto que ela é culpada, que ela é ruim, que ela deve realmente pôr fim na própria vida, porque está no episódio depressivo. Diferente já da alucinação auditiva na esquizofrenia, que normalmente na paranoide é uma alucinação relacionada a uma perseguição, a uma paranoia. Então aquela pessoa fica escutando que fulano está querendo matar ela, e direto falando aquelas ameaças. Na grande maioria das vezes, na esquizofrenia, até várias pessoas falando, porque a esquizofrenia é um transtorno psicótico um pouco mais grave, então os sintomas psicóticos dele também são mais graves. Então, ele escuta pessoas conversando entre si, dizendo que combinando que vão matar aquela pessoa. Escuta, não, estou escutando ali do lado de fora do meu quarto, 4 pessoas que ficam conversando, vamos matar ele agora, vamos matar ele agora. Isso aí muito relacionado à esquizofrenia paranoide. Então, a alucinação, ela acaba sendo um sintoma que é encontrado em vários transtornos. Até mesmo transtornos derivados de uso de substâncias. Então, tem muita gente que fala, por exemplo, que usou cocaína, que usou crack, e aí, durante o uso, a pessoa vê, entre aspas, os sujos, ou vê sombras. Então, a pessoa relata que começou a ter alucinações auditivas, visuais, por conta de uma substância. Ou no álcool, por exemplo, que tem gente que diz que fica vendo formigas andando no corpo, principalmente na abstinência. Formigas ou cobras dentro do sapato, subindo nas paredes, relacionadas ao uso abusivo, à dependência e à abstinência do álcool. E tem um pergunta aqui de quando você toma um remédio antidepressivo e ainda continua os sintomas, né? Quando você para de tomar e ainda continua os sintomas. Pronto, eu acho que eu não falei direitinho do tratamento.
Nesse caso aí vai ser mais para o episódio depressivo, né? O transtorno depressivo maior. Episódio depressivo maior. Mas aí, os antidepressivos, eles demoram um bocado para fazer efeito, certo? Então, eles só vão fazer o efeito todo com pelo menos 8 semanas, na depressão, pelo menos 6 semanas, certo? A gente até pode medir o efeito daquele antidepressivo para ver se dá para investir nele ou em outro com 4 semanas. Mas os antidepressivos, eles demoram para fazer efeito. Então, a pessoa tem que esperar o tempo adequado para aquela medicação funcionar. E na grande maioria das vezes precisa de uma dose maior, principalmente nos transtornos mais crônicos, nos transtornos mais graves. Então, muitas das vezes, você tem a esperança de que aquele paciente vá melhorar com uma dose mais baixa, mas aí você viu que ele melhorou em parte e não melhorou totalmente. Então, a pessoa vai ter que aumentar aquela medicação, caso seja necessário e caso não tenha nenhum efeito colateral. Então, esse é o detalhe. Talvez, nesse caso, precise aumentar a medicação. Ou, se a pessoa já cumpriu esse tempo todo de uso da medicação, mas ainda não teve melhora nenhuma, ou a melhora foi muito pouca, e teve muitos efeitos colaterais relacionados àquela substância, então a ideia vai ser trocar por outra. Os antidepressivos, se não funcionar um antidepressivo, não quer dizer que todos os outros não vão funcionar. A pessoa troca por outro, até mesmo da mesma classe, e muitas das vezes a pessoa melhora muito mais do que melhorou com aquela outra substância, né? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que teve um boom de reportagens relacionadas a teste genético, relacionados a substância e depressão. O que acontece é que esses testes genéticos, eles mostram exatamente quais são as substâncias em que o seu sistema hepático, o seu fígado, os seus neurônios, eles são mais suscetíveis à melhora daquele remédio. Então, até guia, mas muitas das vezes é isso que explica um remédio funcionar e o outro não funcionar, sendo os dois da mesma classe, porque eles têm essas diferenças em absorção, em metabolização, em sítio de ação. Então, muitas das vezes, um dos remédios melhora e um dos remédios não melhora, mas um parecido com ele já faz que melhore. Olha aí quem é que está assistindo nossa aula. Pois é. E um dos pontos também interessantes é a gente conseguir compreender como faz a respiração da medicação também, né? Exatamente. Exatamente. Medicação médica ou não, para esse sentido, né? Uma coisa que é bem pontuada é que tem sintomas que não são sintomas. Por exemplo, tem gente que vai buscar no remédio que fique todo dia direto muito bem, que fique todo dia feliz, que não tenha nenhuma alteração do humor durante o dia. Mas isso não é a normalidade. A normalidade da gente é que a gente flutue o humor, principalmente relacionado a coisas que deixam a gente triste ou alegre, desencadeantes, né? Então, aquela pessoa acha que com o antidepressivo ela vai ficar alegre direto, total, todos os dias, todos os momentos, e não é isso. A pessoa tem que tirar daquele episódio depressivo em que a pessoa estava triste, para baixo, sem vontade de fazer nada, direto, para voltar à normalidade. Que na normalidade a pessoa vai ter épocas mais felizes, vai ter épocas mais tristes, vai ter épocas que vai estar mais disposto, vai ter épocas que vai estar mais querendo ficar recluso. Então, normalidade é isso, a gente flutuar o humor pelo dia, principalmente de acordo com as coisas que aconteceram na vida da gente. Acho que iam fazer uma pergunta, mas se vocês tiverem mais algum dúvida, só para terminar de falar em relação ao tratamento do transtorno afetivo bipolar. O tratamento do transtorno afetivo bipolar ele é um pouco diferente do transtorno depressivo. Para começar, eu falei que não podia usar antidepressivo. Não podia é uma frase muito forte, mas estava lendo aqui a pergunta que tinha passado. Não usar depressivo é uma fala muito, muito forte. Tem que usar pelo menos ele junto com alguma outra medicação. Tem que ser um antidepressivo de uma meia-vida mais curta. Então, tem que ser utilizado por um médico muito experiente, certo? Por um psiquiatra experiente. Então, não é a via de regra utilizar, não. As medicações que são utilizadas são outras medicações, que a gente chama de estabilizadores de humor.
muitas das vezes antipsicóticos nos casos mais graves, ou então alguns anticonvulsivantes e uma medicação muito antiga, uma das primeiras a ser utilizadas para o transtorno bipolar, na época que ainda era chamada de policircular, ou então psicose maníaco-depressiva, que eram nomes antigos para o transtorno afetivo bipolar, que é o lítio. Então, tem outras medicações específicas para uso no transtorno afetivo bipolar, que não o antidepressivo, que pode ser utilizado, mas na grande maioria das vezes é posto de lado pelo risco de causar a virada maníaca, que a pessoa passe direto do estado de depressão, da fase depressiva para a fase maníaca. E que é bem interessante quando o pessoal quer olhar a bula e dizer assim, remédio não serve. Olhar a bula e tá lá que não. É interessante porque a bula tem vários e vários efeitos colaterais que na grande maioria das pessoas não vai sentir. E tem um grande problema nas pessoas que têm transtorno mental. A pessoa tem uma sugestionabilidade excepcional, principalmente os pacientes ansiosos. Então, o que ele tiver medo de ter, ele vai sentir. Então, grande parte das pessoas, eles vão ler a bula, vão ver que tem determinado efeito colateral e vão sentir aquele efeito colateral exatamente pela própria sugestão em relação àquilo. Tem até pessoas que dizem, não é bom ler a bula se você está com um transtorno mental. É meio complicado, porque você tem que saber se aquela coisa que sentiu é relacionada ao remédio. No final das contas, é interessante falar com o médico, pedir uma consulta de retorno para ver se aquele efeito colateral daquela forma é relacionado ao remédio mesmo ou não, né? Até porque as bulas são muito técnicas, então muitas das coisas ali até dizem que vai ser informação para o paciente, mas é difícil você entender aquela palavra e traduzir num conceito realmente válido, principalmente na nossa sociedade que não tem a escolaridade tão boa como deveria, né? As bulas brasileiras, elas são copiadas das bulas americanas, então, em grande parte. Então, é bem possível que a pessoa não consiga compreender direitinho o que é que está lá, não. É verdade. E deixa eu ver aqui. A pergunta foi se existe alguma forma de deixar essa tristeza sem dormir. Sem o remédio, né? Eu vi a hora que a pessoa escreveu. Seguinte, tem que primeiro ver se a tristeza é um episódio depressivo, né? Como eu falei, tristeza única e exclusivamente esse sintoma não configura como sendo um episódio depressivo. Tem que ter vários outros sintomas, tem que ter várias outras características para afirmar um diagnóstico de depressão. Se ela estiver falando realmente, se ela já tiver um diagnóstico de depressão e queira melhorar dessa depressão, aí a gente vai ter que classificar. Então, os episódios depressivos leves, eles têm a possibilidade de ser tratados somente, entre aspas, né? Porque não é uma coisa simples, somente com psicoterapia, certo? Então, a ideia, talvez a resposta que você queira para essa sua pergunta é que com psicoterapia, mudança de hábitos de vida, é possível sim melhorar de episódios depressivos mais leves. Por que eu digo mais leves? Porque nos episódios mais graves, você vai ter que fazer as mudanças de hábitos de vida, fazer mais atividade física, tentar fazer atividades mais prazerosas, tirar influência de atividades que estejam causando sintomas para você, fazer a psicoterapia e, além disso, utilizar a medicação no início, porque a carga, a quantidade de sintomas, a gravidade dos sintomas, no início vai ser muito pesada para que você até consiga absorver realmente os temas, as coisas propostas pela psicoterapia. Até mesmo, e pior se for um episódio depressivo grave, com sintomas psicóticos, com ideação suicida, isso tem que melhorar muito rápido. Então, não pode esperar só pela psicoterapia. Mas a ideia para melhorar dos sintomas, tem que sim ter mudança de hábitos de vida e tem que ter psicoterapia, certo? Acho que a resposta que tu queres é essa.
Até porque, assim, em muitas situações, gente, o uso da medicação vai facilitar muito no processo terapêutico. Porque Uhum. você vai ter uma elaboração menor, até uma questão cognitiva na fala, todos os aspectos que você vai começar a compreender, né? O que Exato. você entende, o que você pode fazer para você melhorar. Então, é algo que a gente vai precisar fazer mais Exatamente. A gente gosta de dizer, em termos mais técnicos, que uma abordagem potencializa a outra. Então, a psicofarmacologia ajuda na psicoterapia, assim como a psicoterapia também ajuda na adesão terapêutica farmacológica. Então, ainda existe, não vou dizer que não existe, não, mas os psicólogos, os terapeutas, até de outras áreas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, a grande maioria deles até incentiva o uso da medicação por saber que ela é uma coisa benéfica e que ajuda também na terapia das outras áreas multidisciplinares, certo? Então, existem pessoas que ainda não têm que ainda têm aquela ideia preconceituosa de que a medicação é para dopar e tudo, que a medicação é para deixar a pessoa viciada, que não é assim. Existem medicações mais fortes, mais antigas, hoje não quase não usadas, que deixavam a pessoa mais para baixo, principalmente dependendo da dose. A ideia é essa. A diferença entre. Tem um jargão popular que diz que a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Então, qualquer substância, se você usar em demasia, ela pode deixar a pessoa muito para baixo, certo? Não, talvez não aqui nessa live que a gente está dizendo, porque os remédios para melhorar transtorno afetivo bipolar e episódio depressivo, é, na grande maioria das vezes, eles nem têm essa capacidade de deixar a pessoa muito parada, certo? Em relação ao vício, é difícil a gente utilizar hoje medicações que tenham um potencial aditivo muito alto, certo? A gente até utiliza algumas vezes por um tempo curto benzodiazepínico, mas tirando isso, a grande maioria das medicações que a gente usa hoje em dia não vicia, não vicia. A ideia é que a pessoa tome por um tempo e depois pare de tomar, principalmente nos episódios depressivos e ansiosos. Infelizmente, no transtorno afetivo bipolar, a pessoa vai ter que tomar medicação por muito tempo. Como eu disse, a carga genética do transtorno afetivo bipolar é muito importante, então é um transtorno crônico. Muitas das vezes a pessoa tem recaídas pela vida toda, então tem que usar pelo menos alguma das medicações para prevenir que tenha alguma recaída. Tem mais alguma outra pergunta? Não, pelo menos até agora ninguém colocou. Pronto, acho que então todas as dúvidas já foram elucidadas. E a gente falou, né, do que é da questões importantes para também como compreender no dia a dia e tirar um pouquinho desse é bipolar, uma hora compreender. Compreender que é um diagnóstico específico, é até crônico, grave, não é dos mais simples, que não é assim simples para você estar dizendo que fulano ou cicrano tem transtorno afetivo bipolar porque tem uma alteração de humor, né? Exatamente. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigado a todos que deram uma olhadinha aqui na nossa live. E qualquer dia desses a gente está fazendo outra. Eu vou tentar baixar a live e também botar no YouTube para se alguém quiser ver depois, se quiser rever alguma parte. Exatamente. Então, gente, muito obrigada. Até o nosso encontro. A gente finaliza o vídeo de vocês pelo direto, tá? Exatamente. Pode mandar. Tá bom? Abraço.